E a nossa última pergunta. Muito foi dito pelos candidatos e vices sobre promover uma maior integração com a sociedade, mas todos os exemplos passaram por ampliar os convênios com empresas privadas. Consideramos, no entanto, que a Unicamp tem responsabilidade de produzir ciência e tecnologia para melhorar a vida do conjunto do povo brasileiro, em especial das classes menos abastadas. Quais são suas propostas concretas para ampliar os programas de extensão junto às camadas populares, tal como nos bairros periféricos de Campinas e região? Obrigado pela pergunta, Patrícia. Boa, excelente interação aqui. A Unicamp tem, historicamente, buscado projetos, convênios fora da universidade, né? Assim na Unicamp e nas outras universidades públicas também. A gente estava olhando alguns dados, né, sobre isso. Nos últimos 10 anos, de todos os recursos extra-orçamentários, esses que vêm de contratos, convênios que a Unicamp faz, seja com o setor público, seja com o setor privado, foi em média de 650 milhões. É bastante dinheiro. É esse o principal dinheiro que financia a pesquisa na universidade. Aí, de curiosidade, eu fui olhar, né, porque está bem discriminado ali. 95% vem de organizações públicas. Na verdade, uma parte substantiva desses 650 milhões é o SUS. Mas mesmo quando você tira o SUS, que é em torno de 230 milhões, mesmo quando você tira o SUS, logo em seguida vem a FAPESP, depois vem CAPES, CNPq. A grande maioria vem em órgãos de governo, ministérios. As empresas representam, em média, 5% do recurso extra-orçamentário que a Unicamp capta, né? Isso estou falando da média dos últimos 10 anos. Eu acho que a gente tem que continuar a buscar esses convênios com órgãos de governo, que são a maior parte, com as agências de fomento. Temos que buscar, tem agências de financiamento à ciência internacionais, que a gente tem muito pouco acesso, né? Por exemplo, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que investem bilhões de dólares por ano, o Departamento de Energia, eles têm editais que a gente pode concorrer lá e ampliar a busca de recursos, inclusive externos, para fazer pesquisa dentro da universidade e para atividades de ensino e de extensão também. Nós colocamos isso no nosso programa, Patrícia. A Unicamp ter uma área de captação de recursos. Por que precisa disso? Vou de novo aqui voltar a um ponto. Todas as universidades públicas, quase 100% do dinheiro, do recurso de custeio da pesquisa vem de fora, não vem dos orçamentos. Claro, o grosso que vem do orçamento é pagamento de pessoal, né? Essa é a principal parte e as universidades bancam, claro, e a infraestrutura também que ela oferece. Mas o dinheiro para fazer rodar a pesquisa nessas universidades públicas vem de convênios, vem de projetos, vem de agências de fomento, vem de empresas, às vezes. Mas é uma parcela pequena aqui no nosso caso. E essa parcela pequena, ela vem, na maior parte dos casos, de setores que existem leis que obrigam as empresas a investir em pesquisa na universidade. Então, a Unicamp, ela tem, né, no setor de energia elétrica, existe uma lei que obriga as empresas a colocar recursos, e está certa a lei. Assim como no caso de óleo e gás, existe uma lei que obriga as empresas de óleo e gás a colocar dinheiro, que senão elas não iam colocar para pesquisa aqui no Brasil, financiar grupos de pesquisa, né? A mesma coisa no setor de tecnologia de informação e comunicação. Como é que a gente deve agir? Institucionalmente, né? A Unicamp deve ter uma política institucional, são recursos muito importantes que ajudam o investimento, ajudam a gente a estar na fronteira no tema de pesquisa, mas não só, cada vez mais esses recursos também financiam atividades de ensino, atividades de extensão. E nas atividades de extensão, que é a segunda parte da sua pergunta, a Unicamp tem uma tradição, né, relacionada aos cursos, relacionada a atividades com comunidades. Nós colocamos isso no nosso programa, né? Tem um tema chamado inovação, mas a inovação num conceito amplo, Patrícia. Sabe qual é? O conceito de que inovação é o novo socialmente apropriado. E aí a gente dividiu inovação tecnológica e inovação social. Cada vez mais é fundamental, e a Unicamp tem um potencial imenso de avançar nesse assunto de inovação social, voltado justamente para essas comunidades mais vulneráveis, né? Então,
está claro lá no nosso programa, na última avaliação institucional aqui da Unicamp, esse tema de inovação social entrou, nós temos dados, e a gente só tem que avançar nisso, nós temos que investir mais recursos humanos e financeiros nesse assunto, e esse é o nosso compromisso aqui com toda a comunidade da Unicamp. Obrigado, Patrícia.